Marcos capítulo 5. Aí sim, Ju. Benção. Deus abençoe, Julien. Marcos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Algumas traduções vai dizer Gadarenos. E logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, o homem possuído por um espírito imundo. Até aqui, deixa a sua Bíblia aberta. Nós precisamos entender uma verdade aqui no texto, irmãos. Qual é a verdade que nós precisamos entender? Eu não vou me ater muito para explicar os pormenores dessa história, mas eu queria que você desse atenção a algumas lições desse texto. Nem toda tempestade na nossa vida é por acaso. Só que eu preciso explicar algumas coisas. Existem tempestades que nós causamos. Você concorda? Fiz uma dívida sem pensar. Eu causei. Entrei num relacionamento sem pensar, sem avaliar. Tomei decisões precipitadas. Concorda? Então existem tempestades que nós colocamos na nossa vida. Não é sobre isso que eu estou falando hoje, ok? Para você entender. O texto que você leu comigo, que Jesus fica de pé no barco e repreende o vento, a tempestade. Essa palavra no original, essa palavra, eu já falei aqui algumas vezes, essa palavra e repreendendo o vento, Sérgio, é a mesma palavra que Jesus vai usar nesse texto para expulsar demônios em outros textos também. O que isso está dizendo para nós? Que essa tempestade não era natural. O inimigo estava trazendo essa tempestade. Nós entendemos aqui que o inimigo pode agir até mesmo nas forças da natureza, mas não vou entrar nessa questão também. Essa tempestade era demoníaca, ia matar, ia afundar, ia destruir. Por isso então eu faço uma ligação com aquilo que eu falei no começo. Iria adiantar eles ter balde, ia adiantar eles remar, porque era maior do que eles, era de ordem espiritual. Então eu vou continuar com o mesmo discurso que eu estava falando no começo. Não lute guerras espirituais com armas materiais. Se é um problema no seu casamento e você está insistindo e gritando e discutindo o seu filho rebelde, e você tem que perceber, é natural ou é sobrenatural? Existem espíritos de enfermidade, sim ou não? Sim. Toda doença é de ordem espiritual? Não. Jesus não chegou para aquela mulher encurvada e expulsou o espírito dizendo que era um espírito? Aí toda pessoa que estiver encurvada é espírito? Não. Existem pessoas que sofrem de enxaqueca, mas pode ter alguém que tem de ordem espiritual. Então o que nós temos que ter, irmãos? O que estou falando para vocês aqui é muito sério. Nós precisamos ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual é para isso, para nós percebermos, opa, isso aqui não vai ser com remédio, isso aqui é com oração. Vou dar um exemplo para você. O exemplo cabe aqui no que eu vou dizer. Eu sempre fui muito bom para dormir. Dormi muito, muito bem, sono profundo. No tempo, nos últimos anos na Inglaterra, meu sono acabou. Estava amanhecendo o dia, não tinha dormido ainda. Isso me dava uma angústia. É horrível você ver amanhecer sem ter dormido nada. E eu olhava para o lado, a Fernanda dormindo, e me dava angústia.
Às vezes 3, 4 horas da manhã eu dormia e acordava às 8 e não conseguia mais do que isso, 7h30 e assim. Aqui no Brasil voltei a esse estágio, fiquei desse jeito. A Fernanda dormindo e eu não durmo, vai até a tarde. E eu pego algum fone de ouvido, coloco e eu fico ouvindo ou documentário ou estudo. Eu consigo parar de pensar um pouquinho e fico prestando atenção até eu dormir. Eu já estava pensando o quê? Vou tomar algum remédio para dormir. Aí nós fizemos alguns exames, enfim, aí foi ali visto que eu estou com baixa vitamina C, D e outras coisas mais. Aí a Fernanda comprou para nós, eu comecei a tomar. E não é que eu comecei a dormir? Comecei a dormir. Daí eu falei, Fer, eu acho que tem alguma coisa a ver. Ela falou, será? Foi pesquisar. Aí a gente descobriu, falta de vitamina C afeta no sono. Eu estou dando esse exemplo, que se eu não descobrisse isso, o que eu estava com falta do quê? De vitamina no meu corpo. Não era ordem espiritual, não era outra coisa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos descobrir a origem do problema. Existem problemas na nossa casa que você vai gritar, vai brigar, fazer intervenção, não vai resolver, se for de ordem espiritual. E se for de ordem material, vai resolver. Essa é a grande lição desse texto da tempestade. Olha o que diz o versículo 1, e chegaram a outra banda, ou o texto que eu li na King James com você diz, e assim atravessaram o mar. Qual a lição que eu aprendo aqui? Quem que levantou essa tempestade? O diabo. Quem levantou essa tempestade? Mas agora em Marcos 5:1 diz, e assim atravessaram. Não importa a tempestade que o diabo levantar contra você, você vai atravessar. Eu vou falar de novo, para quem está aqui e quem está na internet. Não importa a tempestade que o diabo faça, que levante contra a sua vida, contra a sua casa. A palavra de hoje é, nós vamos atravessar, em nome de Jesus. Eles chegam na outra margem, uma terra distante, uma terra de 10 cidades, Decápolis. E essa cidade tinha um homem, gadareno, que ele tinha demônios. A Bíblia diz que ele tinha, quando preso, Julien, ele estourava as algemas, colocava ele em cárcere, amarrando os pés, ele estourava com tudo. A Bíblia diz que nem muitos homens podiam segurar ele. Ele vivia no cemitério, no sepulcro. Então essa região, todo mundo tinha medo desse homem. E aonde Jesus chegou agora? Nesse lugar. Você já começou a perceber o porquê que a tempestade chegou? Ou melhor, por que a tempestade foi antes? Porque o diabo sabia onde Jesus iria. Preste atenção nisso. Sempre que o diabo perceber, porque o diabo não sabe de tudo, onisciência é um atributo de Deus, ok? O diabo, ele sabe ler. Ler o que eu estou dizendo é identificar. Ele não é bobo. A Bíblia diz que ele é sagaz, Tiago. Então ele faz a leitura. Ele viu aonde o barquinho de Jesus estava indo. Ele falou, Jesus vai chegar lá, vai libertar esse homem, eu não quero. Então ele leva a tempestade antes para atrapalhar os planos de Jesus. Se eu fosse você, eu já dava glória a Deus, porque essa tempestade que o diabo trouxe é sinal que Jesus está indo para desmanchar alguma coisa. Tempestade que se levanta do nada. Eu não estou falando que eu falei há 10 minutos atrás, tempestade que a gente causa. Estou falando que do nada vem uma dor, do nada um problema, uma crise, um problema. O diabo levantou, é sinal que Jesus está no barquinho dizendo, eu vou chegar lá, eu vou entrar lá, eu vou tocar lá, eu vou mudar lá, eu vou fazer milagre. Eu estou falando sobre a sua vida. Então essa tempestade vem sabendo que Jesus vai chegar lá. É tão interessante isso que esse homem mora em sepulcro. O que é sepulcro? Ora, é corpo. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque a live, não sei se está no Facebook hoje, só no YouTube. Semana passada eu recebi notificação por causa de Pedro preso e tal. Tem que tomar cuidado com o que fala.
Então esse homem, ele vive em sepulcros. Esse homem, ele se fere, corta o corpo. Olha como o diabo faz na pessoa. Faz a pessoa ficar em sepulcros. Sepulcro tem vida? Não, nós cantamos aqui. E sepulcros são histórias, pessoas, vidas que há. Se tem uma coisa que o diabo quer, é prender você em morte, prender você no passado, para alguém dizer assim: aqui tinha um bom homem, aqui tinha uma história, aqui tinha uma família. É isso. Mas agora, se todo esse período, esse demônio, esse homem, esse diabo estava prendendo, fazendo tudo isso nesse lugar, agora está chegando alguém no barco. Eu estou declarando isso, que Jesus vai desembarcar nessa ilha, ou melhor, nesse lugar. E quando eu falo desembarcar, é que Jesus vai desembarcar na nossa casa, em lugares que o diabo estava dominando até hoje. Oh, aleluia. Eu vou dizer de novo: Deus vai desembarcar na nossa vida, na nossa família, no nosso corpo físico, em lugares que o diabo estava dizendo: não vai crescer, não vai virar, não vai progredir, é sepulcro, não cresce, não vai. Mas a palavra de hoje é: a tempestade não vai segurar, e Jesus vai desembarcar para trazer milagre para a nossa vida. Bendito é o nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus sai do barco, quando Jesus coloca os pés na terra, olha que interessante, Jesus não chegou soltando rojão, pá, não, não, eu cheguei, não, a Bíblia diz que Jesus colocou os pés. A Bíblia diz que quando Jesus coloca os pés lá no sepulcro, alguns quilômetros, lá na cova, lá dentro, o endemoniado dá um grito e sai correndo ao encontro de Jesus. Olha que situação. Antes eles estavam com a tempestade. Eles estavam com a tempestade. Parece que ficou bom. Já viu aquele meme? Parece que ficou bom, mas parece que piorou. Aí eles saíram na terra, ufa, quase morremos, olha, quase afundamos. A hora que eles estão assim, está vindo um homem lá todo arrebentado, com cadeias na mão, com pedra, tudo doidão, gritando. Alguém vai dizer: piorou. Não fique com medo do que eu vou dizer, mas alguém que está me ouvindo aqui hoje vai ter sinais na sua vida e você vai pensar que piorou, mas vai ser o último grito do diabo na sua vida. Vai parecer, vai pintar que piorou, vai parecer que regrediu. Deus está falando pela minha boca aqui nessa hora. Vai parecer que piorou, que está dando errado. Pastor, era tempestade agora está vindo na minha direção, falando que vai matar, está feio o negócio. É o último grito, mas não vai te tocar, não vai ser pior. É livramento de Deus para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não se assuste, assim diz o Senhor nessa noite. Não se assuste. Eu sei que alguém depois vai falar para mim: pastor, olha, aquele dia que o senhor falou que lá foi para mim, viu? Porque alguém está ouvindo essa palavra, seja aqui ou na internet, agora ou depois, vai parecer que vai piorar, mas é Deus dizendo: é o último grito. Oh, aleluia. Se você quiser, se você não quiser, você não faz. Mas se você quiser, feche seus olhos, levante as suas mãos e declare que vai ser o último grito que o diabo vai dar na sua família. Será o último grito que ele vai dar nessa situação. Vai ser o último grito que ele vai dar nesse sintoma, nesse corpo. Vai ser o último grito dessa crise financeira. Vai ser o último grito dessa crise no casamento. Vai ser a última crise nessa vida conjugal, nessa crise desse casamento, nessa vida conjugal. Eu estou declarando que Satanás vai dar os últimos gritos dele na sua vida em Gadara, porque Jesus nessa noite está desembarcando para desfazer todas as obras do diabo. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua casa, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua família, eu declaro em nome de Jesus sobre os seus filhos. Tudo aquilo que é o diabo, que é do diabo, irá cair por terra em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Não se assuste. A Bíblia diz que ele vem gritando. É interessante que no versículo 6 diz assim: e ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Não, irmão, isso aqui era muito glória a Deus. É muita revelação para pouco glória a Deus. Isso aqui é interessante. Ele correu e se jogou aos pés de Jesus. Eu estou dizendo que algumas coisas irão cair aos pés de Jesus. Algumas maldições, algumas doenças, algumas crises, tudo aquilo que o diabo tem armado contra a sua vida, irá cair aos pés do nosso Senhor Jesus. Ele cai aos pés de Jesus. É interessante nesse texto, porque no original, eu acho que em Marcos, ou melhor, desculpa, em Mateus ou Lucas, diz que ele adorou. Eu acho interessante isso, porque a palavra adorou no original é a ideia de alguém que se prostra, e aqui ele prostrou, e em voz alta, com gestos, declara exaltação a alguém. Acho interessante que o endemoniado está adorando. O endemoniado, quando eu digo adorando, ele está reconhecendo quem é Jesus. Irmãos, isso aqui existe algumas verdades que nós precisamos considerar. O endemoniado, ele está possesso de demônios, óbvio, mas ele reconhece quem é Jesus. E o reconhecer que é Jesus, ele não fica quieto, ele adora o Senhor. Eu paro a pensar, porque muitas vezes eu que sou salvo, lavado, remido, que tenho o Espírito Santo, às vezes eu não adoro. Esse homem adora o Senhor. Jesus olha para ele e diz: qual é o teu nome? Ele diz: Legião, porque somos muito. Esse homem tinha muitos demônios. Jesus olha e diz assim: olha, você vai sair. Você vai sair. Entenda uma coisa, que quando Jesus entra para libertar, não tem negócio. Não tem, mas não tem. Aí ele diz para Jesus: mas Senhor, por favor, não me tira desse território, não me tira dessa área. Jesus olha para ele e diz assim: está vendo aqueles porcos? Você vai entrar nos porcos, porque o seu lugar é lá, é com os porcos. Os demônios saem do homem e entram nos porcos. A Bíblia diz que esses porcos então agora possessam. Irmão, eu fico imaginando, o porco já não é bonito, agora imagina o porco endemoniado. É uma coisa esquisita, não é? Os porcos endemoniados começam a correr, fazendo barulho, e se precipitam, se lançam. Algumas revelações nesse texto. Jesus está limpando esse homem no espiritual, está tirando o demônio dele, ok? A segunda coisa que Jesus faz é tirar os porcos da terra. Então a primeira coisa que vai acontecer é no espírito. Porque Jesus alcança primeiramente esse homem, pastora Kátia? No espírito. Porque esse homem está lá no sepulcro, no espírito, Jesus alcança ele primeiro. Porque o que é importante para o Senhor é o que? É o espírito. Há muito tempo atrás a gente pensava assim, a gente aprendeu assim, que nós éramos um corpo que tem um espírito. Mas lendo a Bíblia nós entendemos que nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos o quê? Um espírito que tem um corpo. Por isso nós estamos no corpo, porque esse corpo, quando morrer, vai o quê? Acabar. E o espírito, nós somos o espírito. Então a prioridade do Senhor é o quê? É o espírito. Então Jesus chega e vai no espírito, tira aquela opressão do espírito do homem, liberta aquele homem no espírito. A segunda coisa que Jesus faz: tirar os porcos da terra. Eu posso aplicar isso na nossa vida financeira,
Eu posso aplicar isso na nossa vida de trabalho, que Jesus vai começar a fazer uma limpeza de dentro para fora. Então você está aqui hoje ouvindo essa palavra e Jesus está te tratando por dentro. Eu não estou dizendo, por favor, que você está possesso, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que Jesus está nos tratando. Porque adianta tirar os porcos e deixar o homem possesso? Não adianta. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja querendo tirar os porcos da terra, mas o espírito não está tratado. Muitas pessoas, pastor, eu preciso do milagre. Eu sei que muitas pessoas vêm para a igreja esperando isso, pastor, eu preciso os porcos na minha terra, e é assim, é difícil, mas está com o espírito todo abalado. Ele não entende realmente quem é Jesus, o porquê de Jesus, porque o sacrifício de Jesus, a graça de Jesus, a redenção do Senhor Jesus. Então Jesus alcança esse homem no espírito, liberta ele. Aí Jesus olha para a terra e diz: vou tirar todos os porcos dessa terra. Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque o Senhor vai começar a limpar a nossa terra, os porcos que estão afetando a nossa colheita. Como foi pregado aqui esses dias pelo Tiago, eu vi a colheita que era roubada. Todo espírito que tem roubado a nossa colheita, todo espírito que tem se muitas vezes minado as nossas forças, Jesus está dizendo hoje: esses porcos irão sumir da nossa terra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Enquanto você está adorando aqui, esses porcos irão sumir das nossas terras, da nossa terra familiar, da nossa terra conjugal, da nossa terra profissional, da nossa terra ministerial. Esses porcos irão sumirem em nome de Jesus. Esse homem fica liberto. Olha que diz o versículo 15. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. E os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por eles, e todos ficavam maravilhados. Eu estou pregando aqui para você, você leu comigo. Primeira coisa do processo, olha que interessante. O 15 diz assim, no final diz: o homem foi tomado por legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram assustados. Eu estou pregando para você que Deus vai fazer algo tão grande, de uma maneira tão bonita na nossa vida, que o final desse versículo vai ser real na nossa vida, e vai dizer assim: e ficaram assustados. Deus vai fazer algo por dentro de você tão lindo, vai limpar a sua terra dos porcos de uma maneira tão linda, que vão olhar e vão ficar assustados. Mas esse assustado vai ser a oportunidade para você anunciar Jesus. Eu acho tão interessante que agora a Bíblia diz que esse homem tem perfeito juízo. E aí Jesus está entrando no barco. Eu não vou entrar nessa questão, mas os moradores, Tiago chega lá, eles estão vendo um homem que batia em todo mundo, arrebentava todo mundo, tacava pedrada na cabeça dos outros, fazia tudo que era ruim. O homem está sentado, eu vou até conjecturar ele com a perninha cruzada, conversando com Jesus, bonitinho. As pessoas olham aquilo e dizem: Jesus, vai embora daqui.
Eu fico assustado como as pessoas podem ser. Eles olham o rapaz, perfeito juízo, os porcos sumiram. Eles dizem: Jesus, é melhor você ir embora. Quando Jesus sobe no barco e vai embora, esse rapaz já está entrando no barco, ele quer ser o 13º. Jesus olha e diz: não, fica aqui. Primeira coisa, vá para sua casa. Quanto tempo será que fazia que esse homem estava longe de casa? Quanto tempo? Não sabemos. Mas eu posso acreditar pelas escrituras que fazia muito tempo, porque ele já tinha sido preso e tudo, fazia muito tempo. Jesus olha para ele e diz assim: volta para sua casa. Mas Jesus, o que o Senhor fez na minha vida é tremendo. Se eu for com o Senhor, imagina, Senhor, eu vou chegar a todo lugar, o Senhor vai falar assim: olha, ouça esse rapaz aqui, veja esse rapaz. Jesus, nós vamos ganhar muita gente. Você concorda que seria verdade isso? Mas olha a lição que Jesus dá. Jesus, eu vou aqui criar o diálogo. Jesus olha para ele e diz assim: eu sei, você ia ser tremendo comigo, ia ser impactante comigo, mas quer saber? Vá para sua casa, porque você na sua casa vai ser tão impactante como você na missão comigo. Mostra o quê? A importância que o Senhor dá para a nossa casa. Jesus não vai deixar esse homem sair por fora conquistando o mundo inteiro, sendo que a casa dele precisa ser abençoada. Então qual é o primeiro lugar que vai ser abençoado? A minha. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso? O primeiro lugar que Deus vai me usar para abençoar é a minha casa. Diga assim: é o primeiro lugar que Deus vai me usar é a minha casa. O primeiro lugar que Deus vai abençoar será a minha casa. Você pode agradecer Jesus por isso. Vai ser sua casa. Começa em você, e por intermédio de você vai ser a sua. Então começa em você, João, e por intermédio de você vai na sua casa. Começa em você, Rosângela, e por intermédio de você vai para a sua casa. Aí a gente pensa assim: poxa, pastor Daniel, e o que aconteceu com esse homem? Depois, se você ler Atos dos Apóstolos e alguns escritos paralelos, que se chama a história da igreja, você vai ver que Decápolis ficou assim de crentes, e esse homem depois se tornou um grande missionário. Então aquela palavra de Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. O texto começa com um endemoniado bagunçando, todo doidão, e termina com um homem cheio de juízo falando de Jesus. Eu não sei qual é esse cenário da sua vida, mas isso aí é o que vai acontecer na nossa vida. Nós não ficaremos envergonhados, mas Deus nos justificará pela sua bondade e misericórdia, em nome de Jesus.